Bom dia, galera. Bom dia. Graça e paz para todo mundo. Amém? Tá todo mundo aqui já? Glória a Deus. Vamos orar? Quem puder ficar de pé, eu quero te convidar para você ficar em pé 2 minutinhos. Pai querido, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã reunidos hoje. Senhor, nós te agradecemos pelo barulho desse riacho passando aqui atrás de nós. Nós te agradecemos por essa sombra, por essa brisa que o Senhor sopra sobre nós neste momento, nesse lugar. Nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Nós te agradecemos pela tua presença na nossa vida, mas nós estamos aqui reunidos no teu nome e sentimos a tua presença. O Senhor se faz presente nesse lugar. Pai, abençoa a nossa reunião. Nós estamos aqui para te louvar, te bendizer, para te engrandecer. É o seu nome que tem que crescer aqui nessa manhã. É o seu nome que vai ser exaltado aqui nessa manhã. Essa reunião é sua. Toma a boca de cada um de nós os nossos louvores. Toma a boca da tua mensageira nesta manhã. Que a sua palavra esteja nos nossos lábios e que ela traga transformação para a nossa vida nessa manhã. Nós queremos o teu sobrenatural. Fala conosco, papai. Estamos aqui para te adorar. Vamos glorificar o nome dele. Fica à vontade. Senta, fique em pé, do jeito que você quiser, do jeito que você tiver, do jeito que você puder, mas louve a Ele conosco. Ele é dono de toda honra e toda glória. Amém? Vamos louvar. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões,
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Se teu Deus é esse, fique em pé neste momento. Vamos adorar, o dia está tão lindo, esse domingo está lindo. Então vem a presença do Espírito Santo brilhando a cada Deus. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez pra terminar. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Celebra o Senhor, Deus está vivo. E esse é o Deus que nós servimos. Ele é caminho no deserto, Ele é luz na escuridão. E Ele está aqui nessa manhã, alcançando os nossos corações. Aleluia! Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Creio que Ele te chamou. Apesar do seu passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus, aleluia. Nesta manhã de domingo, o Senhor nos visita. Ele envia o Teu Espírito Santo para estar nos acalentando, para estar nos consolando e para estar dizendo para cada um de vocês que está aqui reunidos para louvar o nome do Senhor, dizendo que você é capaz, que você pode ser usado para salvar vidas, que você pode ser usado para levar a palavra do Senhor. Muitas vezes você se pergunta e diz assim:
Senhor, mas eu sou tão incapaz, eu não sei de nada, eu não conheço nada. Ainda assim, o Senhor te usa. E Ele nos resgata de onde a gente estiver. Ele usa aquelas pessoas que ninguém daria nada. E Ele coloca no lugar alto e usa para transformar vidas. Então creia que o Senhor está transformando vidas nesta manhã. Vamos declarar mais uma vez. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Quem souber, louva. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, você crê? Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ouvindo a letra deste hino, como é a situação que nós temos vivido nos últimos dias. O profeta Abacuque, ele viveu em um tempo de escassez e ele achou que tudo tinha acabado. Mas olha a palavra que veio para ele: mesmo que falte tudo, não desanime, porque o Senhor Jesus, ele é a nossa esperança. Ainda que não haja flores no campo, ainda que não haja animais nos currais, todavia eu me alegrarei, porque a nossa alegria ela não está nas coisas, ela vem do Senhor. E é essa presença gloriosa do Senhor que está aqui nesta manhã. Que você possa sentir essa presença e aprenda a confiar no Senhor, independente de qual seja a situação, independente do que seja o que você esteja passando na sua casa, na sua família. Confia no Senhor, porque todavia nós vamos nos alegrar nele.
Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Porque nos momentos mais difíceis o Senhor esteve conosco. E ainda que esses momentos ainda venham, nós sabemos que nós temos um Deus para quem nós podemos recorrer. Nós temos um Deus para quem nós podemos chorar, clamar, nos entregar, porque Ele sabe da nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes, porque é Ele que nos fortalece. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da sua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em Deus,
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Nesta manhã o Espírito Santo te diz: aquieta a tua alma. Por mais que pareça difícil, aquieta a tua alma. Confia no que Ele diz no seu coração. Não deixe o coração teimoso te levar para longe da vontade de Deus para a sua vida. Confia, é difícil, mas confia. E quando você pensar que você vai se arrepender, Ele está ali do seu lado para te amparar, para te acolher, para te abraçar, te segurar pela tua mão e dizer: vem filha, vem filho, eu estou aqui do teu lado. Vem, aquieta a tua alma e ouça só o que a voz do Espírito Santo de Deus quer dizer para você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesta manhã? Que coisa mais gostosa é a presença dele. Viver na dependência dele é viver de forma perigosa, não é? Quero te convidar para você estar orando conosco. Quero te convidar para a gente estar orando. Quero pedir vocês para estenderem as suas mãos para cá. Vamos estar declarando nesta manhã sobre a vida da irmã Tiara, que vai estar trazendo a palavra para nós, direto do coração de Deus para o coração dela. E dela para nós. Pai querido, nesta manhã nós te pedimos a tua palavra na boca da tua filha. Senhor, que ela seja boca de Deus mais uma vez nessa terra. Que o Senhor possa estar usando ela como o Senhor nunca usou antes. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. E que nós possamos ser uma terra fértil a ser semeada nessa manhã com a tua boa semente. Que nós possamos, meu Pai, ver a tua palavra florescer nas nossas vidas e que ela traga transformação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Vamos fazer sentados mesmo. Eu queria convidar as crianças aqui à frente, por favor. Nós vamos estar orando sobre a vida delas e declarando na vida delas o cuidado de Deus. A palavra de Deus diz assim: olha, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando crescer, ela não se desviará dela. Agora eles vão ter um momento deles com Deus. E a gente acredita que enquanto a gente tem o nosso momento com Deus, eles não estão só passando um tempo para não atrapalhar o culto. Eles vão estar aprendendo de Deus e crescendo junto com a gente. Mas cada um no seu tempo. E com a sua palavra. Amém? Estendam suas mãos para cá.
Pai querido, nós declaramos sobre a vida dessas crianças o teu amor e o teu cuidado. Senhor, abençoe eles naquele tempo que eles vão ter com o Senhor. Guarda cada um deles. Nós aqui como igreja nos responsabilizamos em ajudar os pais na criação e ensinar a eles o teu caminho. Que eles cresçam com saúde em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, boa noite, boa tarde, para quem vai estar nos assistindo depois. Mas nós estamos aqui reunidos hoje numa manhã de domingo muito gostosa. E eu quero dizer para quem está nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já é membro, fique à vontade, porque quando eu lia e meditava nessa palavra, Deus falava tanto comigo, tanto. E eu acredito que vai falar também com cada um de vocês. E hoje nós vamos trazer a palavra aqui sentadinhos. Vocês também estão confortáveis, eu vou ficar aqui sentadinha. E eu creio que nós seremos transformados juntos. Aleluia. Porque a mesma porção que Deus pode estar derramando sobre a minha, sobre a vida do outro, pode estar derramando sobre a vida de cada um. E Ele derrama todos os dias. Quando Ele nos dá a dádiva de estar acordando, abrindo os olhos, eu acho que não tem milagre maior do que esse. Então, vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15. Hoje nós vamos estar meditando um pouquinho nas palavras que estão escritas ali no Novo Testamento. Confesso que toda vez que eu venho trazer uma palavra, mesmo que seja com pessoas ou transmitindo só eu em casa, dá um friozinho na barriga, mas acho que quando não tiver... Mas Deus vai trabalhando na gente. Lucas 15. Vamos estar lendo versículo 1 e 2 a princípio. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Até aí, por enquanto. Nessa ilustração aqui, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a história da ovelha perdida. E depois a gente vai passear mais um pouquinho. Eu creio que todo mundo aqui conhece um pouquinho dessa história. É uma parábola que é muito usada. E Jesus, naquela época, ele usou essa parábola, que era nada mais do que uma história, para poder chamar a atenção, não só dos seus seguidores, mas principalmente dos fariseus e dos mestres da lei. E quem eram esses mestres da lei? Eram os escribas, né? Eles escreviam a palavra, quando escrevente, escrevido tudo que eles seguiam na lei. E eles se achavam os detentores da sabedoria, eles achavam que só eles sabiam de tudo. E eles criticavam Jesus, porque Jesus estava se reunindo com os pecadores e os publicanos. E os fariseus, eles achavam que eles eram melhores do que todos esses. E quem era Jesus para estar sentando com esses pecadores e com esses publicanos? E os publicanos, eles eram os cobradores de impostos, que muitas vezes eles extorquiam além do que era necessário das pessoas. E muitos enriqueciam, como Zaqueu, por exemplo, que a gente já conhece a história. Que quem não ouviu o vídeo, volta lá no vídeo, que tem lá o vídeo que eu falei sobre Zaqueu. E muito interessante. Então, os mestres da lei, eles murmuravam e criticavam Jesus porque eles estavam comendo e recebendo esses pecadores, esses publicanos. E naquela época, desde aquela época, na verdade, você compartilhar uma refeição com alguém é algo muito íntimo, né? É algo muito peculiar, porque não é com qualquer um que você vai sentar para comer, vai trazer à sua casa. E eles estavam revoltados porque Jesus estava fazendo isso, com pecadores, com pessoas que, ao modo de enxergar deles, eram pessoas que não eram merecedoras de estarem ali. Então, Jesus, com sua sabedoria,
responde. E responde através de 3 parábolas. E ele começa falando ali sobre a parábola da ovelha perdida. E eu vou ler rapidamente, não precisa me acompanhar, mas vou ler só para a gente estar entendendo. No versículo 3 a seguir. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? Até encontrá-la. Incansavelmente até encontrá-la. E quando vocês a encontram, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E, semelhantemente, ele vem trazendo a história também da dracma perdida, que seria nada mais nada menos do que a moeda perdida. E ele conta também, ou qual é a mulher, no versículo 8, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a gente pode ver a insistência tanto do pastor procurando pela ovelha perdida, quanto da mulher procurando pela moeda perdida. A gente pode perceber que a mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa. E estudando um pouquinho a palavra, e eu acho muito interessante essas coisas, porque a gente começa a entender como era naquela época, porque Jesus usava coisas cotidianas daquela época, né? E hoje às vezes a gente se perde porque a gente não compreende algumas coisas. E eu fiquei me perguntando, mas por que ela tinha que acender a candeia, varrer a casa? E ali eu fui ler e estudar um pouquinho. Naquela época era muito difícil, não era tão comum que as casas tivessem janelas, então as casas eram escuras. E a questão de varrer para procurar, a casa era de terra, então se caísse a moeda ela realmente se perdia. Então ela tinha que acender uma candeia porque o lugar era escuro e varrer para poder encontrar. E na sequência Jesus vai falando e vai chegar onde eu quero chegar nesta manhã. E ele vai chegar na história na parábola do filho perdido, que é a conhecida parábola do filho pródigo. E aí, antes de começar a falar sobre essa parábola, e quando eu meditava nessa palavra também, eu fiquei assim, meu Deus, mas a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, mas por que Jesus queria tanto ressaltar isso, né? Não é à toa que está aqui. Tem alguma explicação, tem algum motivo para estar aqui. E aí Jesus continuou. E no versículo 11, ele começa a contar sobre essa parábola do filho perdido. E ele diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então o filho mais novo virou para o pai e falou que queria a parte dele na herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Então aqui a gente começa a meditar, e a gente vai passeando na palavra. É interessante que cada palavra, cada frase que Jesus vai trazendo ao explicar, e cada coisa que a gente vai lendo aqui na palavra, ela tem uma explicação. E basta assim a gente pedir ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos, que tudo tem um porquê. E a parábola do filho pródigo nada mais, nada menos do que vai ilustrar a parábola daquele filho que dissipa os bens do pai. Como ele pede: pai, me dá minha parte na herança. E ele vai para uma região distante. E ele esbanja. E ele vive uma vida desordeira. Uma vida extravagante de um gastador. E quando ele pede assim, quando ele pede os bens e vai para uma terra distante, a gente percebe que ele não tinha intenção nenhuma de voltar para a casa do seu pai. Ele não pensava em voltar para sua família. Ele pega seus bens e vai para uma região muito distante para poder gastar à vontade, viver sua vida. E a gente vê muito isso acontecendo nos dias de hoje. A gente vê muitos filhos se desgarrando dos pais e a gente vê muito isso. Muita família vivendo de uma maneira distante. E
cada um vai para o seu lado. E nesse caso, ele não tinha pretensão de voltar. Ele desperdiçou seus bens, ele teve uma vida desordeira. E mais a seguir, no texto, quando a gente vai passeando, fala que depois de ele ter gastado tudo, teve uma fome muito grande, a região que ele estava passou por uma situação de escassez muito, muito grande. E ele passou fome, ele chegou numa situação de extrema pobreza. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi se empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Então, depois que ele perdeu tudo, ele se viu sem nada, se viu, longe da família, e ele foi atrás de um emprego, Foi procurar um emprego, encontrou, e o dono lá do campo, da fazenda, mandou ele para o campo para poder cuidar dos porcos, e assim ele foi. E chegando lá no campo, ele observava os porcos se alimentando, porque ele foi chamado para trabalhar alimentando esses porcos. E ao alimentar os porcos, ele estava ali olhando e observando aqueles porcos comendo aquela lavagem, que hoje a gente conhece por isso, por lavagem de porcos. E aqui na Bíblia ele fala de vagem de alfarrobeira. E ele se pegou desejando comer a comida daqueles porcos. Tal a situação de extrema pobreza e de fome que ele estava passando. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Então, ele cai em si, e ele começa a lembrar: poxa, eu tinha meu pai, eu tinha tudo, meu pai tinha condições, tinha posses, porque se o pai divide os bens entre os filhos, ele tinha posses. E ele se pega pensando: eu tinha tudo e hoje eu não tenho nada, não tenho nada. E aí ele caiu em si e ele se arrependeu. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir ele levantou e foi para o seu pai. Quando a gente chega nessa parte que ele cai em si, é aquela situação bem cotidiana de quem chega ao fundo do poço. Ele tinha tudo, ele perdeu tudo, ele não tem mais nada, ele está passando fome, ele não tem ninguém por ele. Ele estava numa terra distante. E ele deseja ter o que os empregados do pai tinham. E nem isso ele tinha. Quando ele olha para os porcos e vê os porcos se alimentando, ele deseja, e ele se lembra do que ele tinha em casa, e ele pensa: poxa, eu vou voltar para minha casa, vou pedir perdão para meu pai, eu vou reconhecer e vou pedir ele para me tratar como um dos seus empregados, como um dos seus servidores, como um dos seus escravos, como a Bíblia também traz, algumas versões traz assim. E assim ele faz. Ele volta. E logo no versículo adiante, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Então, o que a gente observa aqui? Eu fiquei assim maravilhada, como a 10 diz que essa palavra já é, essa expressão já é de Ítalo. Cadê ela? A Bíblia é fantástica. Já parece Ítalo falando, mas realmente a Bíblia é fantástica. Quando a gente vai passeando assim, eu fiquei observando e na verdade eu fui vendo a história na minha mente, Foi vendo tudo isso na minha frente. E quando aquele pai vê de longe o filho chegando, isso mostra que todos os dias aquele pai esperava por aquele filho. Ele nunca desacreditou, ele nunca deixou de ter esperança de que aquele filho, ele um dia cairia em si e voltaria, e reconheceria, e se arrependeria, e se lançaria em seus braços novamente. E quando aquele pai sai para receber o filho, ele se lança no pescoço do filho, pendura, abraça ali mesmo e enche ele de beijo. A gente pode observar a compaixão que aquele pai tinha por aquele filho, o amor que ele tinha. E ao contrário do que a gente vê muito acontecendo, ele não foi encontrar o filho, não esperou o filho chegar para poder dizer, para poder renegá-lo, para poder dizer: ele disse que não ia dar certo,
ele disse que você não devia ter feito isso, eu vou lhe perdoar, você pode voltar, mas nessas condições. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que ele recebeu de braços abertos. Ele foi ao seu encontro, ele se lançou aos seus braços, encheu ele de abraço, de carinho, o recebeu de uma maneira muito, com uma compaixão muito grande. E a gente também observa a humildade e o arrependimento e o reconhecimento desse filho mais novo que foi embora, o filho pródigo. Ele se arrepende, ele volta, ele reconhece seu pecado. E o mais lindo que a gente vai vendo, e por que eu estou trazendo e estou falando a história por completo e trazendo e explicando? Porque não teria graça nenhuma se eu só chegasse e falasse somente um versículo para vocês e ficasse aqui só contando. Eu estou contando e estou mostrando na Bíblia, porque é algo que eu queria compartilhar com vocês, foi algo que senti de Deus fazer assim. E logo mais adiante, quando o pai o recebe, o pai fala assim para os servos: depressa, no versículo 22, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, o que acontece aqui quando ele lhe dá um calçado, um anel e pega a melhor veste? Ele restaura aquele filho à posição que ele tinha deixado quando ele se embrenhou pelo mundo. Então, ele pega a melhor veste, pega a melhor roupa, porque eu quero botar a melhor roupa. Ele não vai ser tratado como um escravo, nem como um dos meus empregados. Ele é meu filho. Pega a melhor roupa e coloque nele. Pegue o anel e coloque nele. Porque o anel, ele tem uma simbologia muito interessante, que ele estava selando a autoridade da família quando ele entregou aquele anel para o filho. Ou seja, é como se fosse um brasão. O anel tinha um brasão. Você é da minha família, você é meu filho, você não é meu empregado. E traga o melhor calçado, porque só quem usava os calçados eram quem tinha condições. Então os empregados, os trabalhadores, eles não usavam calçados. Então só quem usava era quem tinha condição. Eles andavam descalços. E ele para poder reforçar que ele estava restaurando o filho na posição de filho, ele manda trazer a melhor veste, o melhor anel, o melhor veste, o anel e os calçados. Para dizer assim: você está voltando para mim, não como um simples empregado, não como um escravo, não como alguém que trabalha para mim, mas como meu filho. E é muito interessante que quando o filho mais velho sabe do que aconteceu e ele chega e fala assim: mas o que está acontecendo aqui? Né? Por que estão festejando? Por que estão fazendo uma festa dessa? Por que estão matando um novilho? Está todo mundo reunido. E ele se irrita. Ele fica com raiva, ele se indigna, porque o pai recebeu o seu irmão. Ele fica indignado com a atitude do pai. Não porque o filho saiu e pecou e fez o que tinha que fazer, né? Foi para longe do pai. Mas ele se indigna porque o pai o recebe. É como se não tivesse acontecido nada. Para o pai, não aconteceu nada, porque o filho voltou, e era isso que importa. E o filho mais velho, ele se revolta. E o que a gente aprende aqui? Né? Quando a gente vai lendo mais adiante, o filho mais velho vai tomar satisfação com o pai. E ele fala assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, ou como um empregado. E nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, né? Ele estava assim: poxa, eu estou aqui trabalhando, dando meu suor, dia e noite, e esse filho seu saiu pelo mundo, pegou seus bens, esbanjou, e quando ele volta, você recebe ele desse jeito, como se nada tivesse acontecido? E ele fica com raiva. E o que a gente observa aqui? Que esse filho mais velho, mesmo sendo filho, apesar dele ser filho e mais velho, ele não tinha consciência de que ele era filho, ele tinha consciência de escravidão. Ele tinha consciência de que ele era empregado, ele era um dos trabalhadores do pai dele. Então, isso é muito interessante de observar quando ele vai tomar satisfação com o seu pai, falando assim:
eu fiz isso, eu fiz aquilo e você não fez nada por mim. Esse seu filho sai pelo mundo, volta e você dá tudo para ele de volta? Então, o que a gente observa aqui? De um lado a gente tem o filho que errou, que foi para longe do pai, que esbanjou, que pecou, que em todas as esferas morais, sociais, né, moral social, ele fez coisas que não eram convenientes. E do outro lado a gente tem um filho que só trabalhava, que não se via como filho e que não se reconhecia como filho desse seu pai. Um cai em si, se arrepende, volta para o pai, reconhece o erro, e o outro vai tirar satisfação. A gente diz assim, vai brigar pelos seus próprios direitos, né? Vai ali se buscar a própria justiça. E o que a gente vê nisso? Que a gente não é merecedor do amor de Deus. Se a gente traz essa parábola, porque ela nada mais quer do que explicar muita coisa pra gente. A gente não tem que ir brigar pelos nossos direitos. A gente não é merecedor de nada. A gente não é merecedor do que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu por nós, ele nos limpou de todos os nossos pecados. E ainda assim a gente não merece, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias a gente se arrepende. Todos os dias a gente é um filho pródigo que volta para os braços do Pai. Se arrepende, pede perdão e Ele nos recebe de braços abertos. Todos os dias. E quantas vezes a gente fizer isso? Quantas vezes Ele vai fazer conosco? Porque Ele não guarda rancor. Ele não é como a gente. A gente tem a mania de querer medir Deus pela nossa mente, por nossas atitudes. E Deus não é como a gente. A gente guarda rancor, a gente fica com raiva, a gente se ressente, a gente se ofende e a gente quer pagar na mesma moeda. Nós temos uma natureza má, nós somos vingativos e somente o sangue de Jesus que nos liberta todos os dias. Somente o que Ele fez por nós, que nos tira do lamaçal onde a gente esteve, que nos resgata e nos faz ser quem somos. E nós não somos perfeitos e nunca seremos. E o dia que nós somos, nós já estaremos na glória, como diz o pastor. Porque a gente está todo dia galgando isso. E nunca seremos perfeitos, mas todos os dias Ele acredita na gente, Ele espera na gente, em você que está aí em casa, que largou tudo, que caiu no mundo e que falou assim, eu vou para o mundo, eu vou me jogar, eu vou me lançar, eu vou viver todos os prazeres da carne, porque eu preciso mesmo experimentar de tudo, eu vou curtir a vida adoidado mesmo, porque é isso que eu vou levar. E mesmo fazendo isso, quando a gente chega ao fundo do poço, quando a gente percebe que não tem mais nada, que não tem família, que não tem amigos, que não tem dinheiro, que não tem nada, como a gente tem visto hoje, nos dias de hoje, não tem dinheiro no mundo que traga uma vida de volta. E a gente se alegra quando uma pessoa parte, né, vai embora dessa terra e vai ficar com Jesus, a gente se alegra muito quando a gente tem a certeza no nosso coração que Ele está com o Pai. Porque Ele escolheu a melhor parte. E nesses dias que a gente tem vivido hoje, são dias muito difíceis. Porque se a gente não estiver todos os dias buscando por isso, qual é o que a gente tem de palpável nas nossas mãos? A gente pode ter todo o dinheiro desse mundo, a gente pode ter dinheiro na conta, a gente pode ter o melhor carro, a gente pode ter o melhor emprego e falar assim, como eu já pensei, poxa, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro na conta, eu estou segura, eu tenho um carro bom, eu tenho tudo de bom, então se alguém adoecer, se passar por algum problema, eu tenho isso para resolver, eu faço isso, eu faço aquilo. Então assim, eu sempre calculei muito e coloquei as coisas falando de mim, muito no meu controle, na palma da minha mão. E eu sempre vivia assim e ainda assim eu era muito preocupada. Eu não dormia de noite, se tinha uma conta para pagar no outro dia, eu ficava preocupada. E Deus foi me mostrando ao longo do tempo que nada disso importa. Porque tudo isso que eu achava que eu tinha de concreto, que eu achava que era o que me segurava, nada disso me segurou e me segura. Porque a única coisa que me segura, a única coisa que eu tenho de certeza nessa minha vida é o Deus que eu sirvo. A única coisa que você tem é o Deus que você serve. E ainda que tudo esteja dando errado, ainda que as piores notícias cheguem, ainda que a gente ache que não vai ter motivo para se alegrar, a gente tem motivos para ter esperança, a gente tem motivos para se alegrar, a gente tem motivos para acreditar que o outro dia vai ser melhor ainda. A gente precisa crer, porque a única coisa que a gente tem de certeza nessa vida é o Deus que a gente serve.
Só ele. Porque todo o resto é passageiro. E eu falei tanto que quando, falando aqui, voltando para a palavra, que quantas vezes a gente age assim, né? Como filho mais velho, a gente se ressente, a gente vê alguém que errou, que tropeçou, e a gente vai lá e julga. Fala, tá vendo aí, fulano também, ele fez isso. Quem mandou ele largar tudo e cair no mundo? Quem mandou ele fazer isso? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente é o primeiro a apontar? Quantas vezes a gente tem a atitude do irmão mais velho, que é de apontar e de dizer pro pai, como é que o senhor recebe esse seu filho que foi pro mundo, largou tudo, esbanjou e fez tudo que queria e agora está recebendo ele desse jeito? Quantas vezes a gente age como o irmão mais velho? E eu quero falar uma coisa para vocês, muito importante, que é algo que, conversando com meu esposo sobre essa palavra e meditando ali, viajando na palavra, que o que Jesus quer mostrar com essa palavra, com essa parábola, está aqui em Lucas 15, 24. E eu vou falar mais sobre isso. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E é exatamente aqui, nesse versículo, porque eu ficava me perguntando, mas por que Jesus está falando dessas parábolas? Por que ele está falando tanto desse perdido que perdeu a dracma, que perdeu a ovelha, que perdeu o filho? Por quê? Ele tem algo para falar para a gente. E é aqui que essas três histórias, elas se entrelaçam, elas se ligam. Porque vai falar justamente sobre a alegria de Deus em salvar o perdido. E nós somos a dracma perdida, nós somos a ovelha perdida, nós somos o filho perdido, você é o filho perdido. Nós já fomos. E essa atitude de comemoração do pai, que ele, quando o filho volta, ele vai comemorar, ele vai receber o filho, nos faz enxergar e ter a noção de como que Deus, ele se alegra quando a gente retorna para os seus braços. E mostra, lá atrás, quando eu falei sobre os fariseus e os mestres da lei, que estavam ali revoltados, indignados, porque que Jesus estava ali recebendo aqueles pecadores, aqueles publicanos. Jesus só queria mostrar para ele o como ele se alegrava, como ele se sentia, como que era para ele fazer isso, como que ele tinha que estar assim, sentado à mesa com os publicanos, com os pecadores, porque isso mostra como ele estava feliz de estar recebendo, como o pai estava feliz de estar recebendo o filho, porque ele entendeu e ele viu que todos esses que se arrependeram estavam ali aos pés dele, e ao invés dos mestres da lei, dos fariseus, estarem alegres, como Jesus estava alegre e como é normal da gente se sentir alegre com o retorno de um filho, como a história ilustra, como o pai agiu, eles estavam criticando. Então aqui a gente consegue entender que Jesus usa a realidade do que acontecia com os fariseus ali no cotidiano deles criticarem, com a história, com a parábola que ele foi narrando, que os mestres da lei eram como se fosse o filho mais velho, que critica quando um pecador, quando um publicano, quando alguém que se afastou do pai volta para a casa do pai. E eles se achavam melhores do que eles achavam que eles não podiam estar misturados. Então, o que eu quero, para finalizar, deixar mais claro, que o erro não é você, não é eu, não é você que está aí do outro lado, sair pelo mundo, pecar. O erro desse filho, da parábola, do filho pródigo, não foi ter saído pelo mundo e pecado. O erro dele não foi ter esbanjado. O erro dele foi ter se afastado da presença do pai. Como nós fazemos, como nós já fizemos. Quando a gente se afasta da presença do pai, tudo dá errado. Tudo. Porque a gente perde, a gente deixa de estar perto de quem verdadeiramente zela por nós, cuida de nós. A gente deixa de estar perto de quem nos refugia quando a gente precisa. A gente deixa de estar debaixo das asas do pai. E quantas vezes as nossas escolhas nos levam para nós nos distanciarmos da presença do pai. Quantas e quantas vezes a gente faz o que o filho mais novo fez. A gente a gente age como filho mais velho, mas quantas e quantas vezes a gente já agiu e age como o filho mais novo, que larga tudo e se afasta da presença do pai. E o pai, ele
Ele anseia, Ele tem ciúmes da gente. Ele quer que a gente esteja perto dEle. Ele quer que a gente esteja debaixo das asas dEle. É isso que Deus quer da gente. Que a gente entregue a nossa vida para Ele, mas que a gente viva ali. Um culto diário, vivendo e adorando, estando ali perto dEle. Que a gente não se afaste da sua presença, porque quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente perde o que é mais importante, o que é mais significativo nas nossas vidas. Pode faltar roupa, pode faltar comida, pode faltar qualquer pessoa do nosso lado, a gente pode perder o ente querido, como está lá em Isaías, se eu não me engano, 49:5. Pode a mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode o pai se esquecer do seu filho? Pode a mãe se esquecer do filho que ela amamenta? Uma mãe que está com recém-nascido, ela não se esquece do filho que amamenta. Assim é o Senhor. Ele não se esquece da gente, mesmo que a gente se afaste da presença dele. Todos os dias, ele faz como esse pai, que ia pro caminho esperar o filho, que ficava lá de longe, olhando na janela se o filho ia chegar. Se era aquele dia que o filho ia retornar. Eu me lembro aqui de quantas e quantas vezes, não que a história seja semelhante, mas eu me lembro de quantas e quantas vezes, quando meu avô sabia que a gente estava indo visitá-lo, ele corria para a janelinha e ficava, olhava e ficava esperando quando a gente ia chegar, quando a família ia chegar para poder encher a casa. E assim esse pai fez. E assim Deus faz hoje conosco, assim Jesus faz com a gente. Ele espera todos os dias o nosso retorno. Ele espera o retorno daquele filho que se afastou. Porque a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. E a alegria no céu, quando o filho retorna para a casa do Pai. E o Espírito Santo, ele falou grandemente hoje, desde o início do culto. Na verdade, desde sempre, porque eu vinha ouvindo a música, ele falava... Eu vinha meditando, ele falava, eu escutava alguém falando, comentando alguma coisa comigo, ele falava comigo, eu falava assim, Jesus, confirma para mim se é essa mesma palavra que o Senhor quer que eu fale hoje. E ele foi confirmando. E a caminho vindo também, escutando louvor ali no carro, com minha mãe, com o meu marido, ele também confirmou de como é importante a gente voltar para a casa do Pai, como que a gente tem que voltar todos os dias, quando o negócio apertar, volta para a casa do Pai. Quando você chegar no fundo do poço e que não tiver mais ninguém por você, no fundo do poço, não é do posto não, gente, no fundo do poço, que você olhar para um lado e para o outro e não tiver mais ninguém, meu Deus, e agora? É nessa hora. Volte para a casa do Pai, volte para os braços do Pai, mas eu errei, eu pequei, eu me afastei, eu fiz coisas que eu estou com vergonha, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Como ele fala aqui, Pai, eu pequei contra o Senhor e contra ti, eu não sou digno. E o Pai o recebeu de braço aberto, você é digno, você é filho, e eu te recebo como filho. E ele recebe, e nos recebe quantas e quantas vezes eu preciso, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. E eu fico muito feliz de trazer essa palavra, porque o Senhor, ele tem algo muito peculiar para fazer e para falar. Ele usa os seus filhos para ministrar os nossos corações, e Ele quer reforçar isso. Se por algum motivo você se afastou da presença da casa de seu pai, se por algum motivo você deixou de estar na presença do Pai, você achou que você não era mais digno, que você achou que você não merecia mais de sentar para orar, eu não mereço, eu estou com vergonha, eu não sou digna de orar pelo meu Pai, de pedir que Jesus faça alguma coisa por mim. Ore mesmo assim. Não espere que as coisas estejam acertadas para que você ore e volte para a casa do Pai, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E esse dia pode não existir e a gente não sabe de nada. A gente precisa estar com tudo certo. A gente precisa estar com tudo ali certinho com o nosso Pai. E quantas vezes nós nos distanciarmos da casa dele, que nós nos afastarmos, ele estará pronto para nos receber. Aleluia. E aí sentado, se vocês quiserem levantar, vamos louvar o Senhor, porque tem algo que o Senhor quer falar ainda através dessa música. E quando eu vinha com o meu marido vindo pra cá, eu vinha ouvindo outra música, não é essa que a gente vai cantar não, viu, Kel? Mas eu tava ouvindo uma música tão linda que eu chego a encher meus olhos de água quando ele falava assim: filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te
só quer isso da gente. E o povo tá afiado aqui. Ele só quer isso. Ele quer nos resgatar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos dar a condição de filho que nós somos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor na casa do meu Pai. Medita, gente, nessa letra. Pousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu sei que vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu glória a Deus. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Medita, gente, olha só que lindo. Eu tenho tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu Pai, do meu Pai. Aleluia, glória a Pai. Eu sei que não Deus. mereço. Mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Pensa aí, aquele filho não tinha pra onde ir. Quantas vezes a gente não tem pra onde ir? Eu tenho Mas a gente pode voltar pra casa do Pai e nos lançar nos seus braços. Aleluia. Saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós estivemos aqui reunidos na tua palavra, na tua presença, nos louvores. Pai, nós sentimos que o Senhor falou grandemente conosco. Pai, eu oro nesse dia, Pai, e eu te peço que o Senhor esteja lançando mais do teu Espírito Santo na vida de cada um que está aqui, na vida de cada família que está aqui representada, Deus. Eu digo que não há nada melhor do que estar na casa do Pai, não há nada melhor do que nos lançar na presença dEle, não há nada melhor do que saber para onde voltar. E muitos não têm para onde voltar, muitos não têm esse Deus, não serve esse Deus que nós servimos, muitos não conhecem, só conhecem de ouvir falar. Aleluia. E como é tão bom e tão prazeroso viver essa vida maravilhosa, agradecendo todos os dias, uma vida de louvor e de agradecimento como nós estamos vivendo, aleluia, como a família Adébio Barreiras tem vivido, como o grupo de vida tem vivido. Nós vivemos todos os dias na casa do Pai, e se por algum momento nós tropeçarmos, Ele vai nos receber, Ele vai nos restaurar. Eu digo mais, eu digo para você que está me ouvindo, para você que está aqui, o Senhor, Ele te recebe, Ele vai te receber quantas vezes for preciso. Não importa as escolhas que você fez, não importa a escolha que você vai fazer. Se a escolha que você fizer, se a escolha que você fez te afastou da presença do Pai, volte agora mesmo, volte hoje mesmo. Ore você aí mesmo, você e seu Pai, você e o seu Deus. Agradeça, ore, peça a Ele, porque agora nós não precisamos de nenhum intercessor, de ninguém. Nós temos livre acesso, nós falamos com Jesus e com o Teu Espírito Santo a hora que nós quisermos, porque nós temos livre acesso. Então, neste dia, nesta noite, nesse momento que você me assiste,
de que você nos assiste, nós ministramos na tua vida, que você possa estar se aproximando da presença de Deus, que você possa estar se aproximando para você viver como é bom, como é agradável, como é perfeita a vontade do Pai, como é gostoso ter essa vida, louvando e agradecendo a Deus, quando tudo parece que não vai dar certo, quando tudo parece que não está dando certo, que não está certo, não está nos eixos, saiu das estribeiras mesmo, não tem mais jeito, agora é só Deus. É Ele mesmo que nos segura. Não importa o que o médico falou, não importa o que te disseram, não importa se ele disse que não tinha mais jeito, não importa se te disseram que você não tinha mais jeito, não importa. O Pai te diz, você tem jeito, e o seu jeito é na presença do Pai. Aleluia, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Pra casa do Pai, eu quero amor. Na casa do meu Pai, e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Lágrimas restauram os corações, tu és a resposta. Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, esse é quem tu és. Se o teu Deus é esse, fique em pé neste momento. Vamos adorar, o dia está tão lindo, esse domingo está lindo. É tão bom ver a presença do Espírito Santo correndo no rosto de cada um de vocês. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de Cristo, eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar da para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Toma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a Alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na virgem e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
ficar grande aqui? Eu. Aí, pra ficar grande tem que fazer o quê? Ler a Bíblia e orar. Fazer oração. Ó a outra, ó, vamos aprender essa aqui também, ó. Porque só quem usava os calçados eram quem tinha condições. Então os empregados, os trabalhadores, eles não usavam calçados. Então só quem usava era quem tinha condição. Eles andavam descalços. Me segura, a única coisa que eu tenho de certeza nessa minha vida é o Deus que eu sirvo. A única coisa que você tem é o Deus que você serve. E ainda que tudo esteja dando errado, ainda que as piores notícias cheguem, ainda que a gente acha que não vai ter muito. Ah, minha filha, metamorfose. Ontem estava lagarto, estava olha aqui se eu apareço, se eu passar aqui, onde eu vou passar agora. Parece? Não. É, só Ele tá pegando nem esse piso branco que ele pega. Vai salvou ou não? Não sei, mas que ele tá. Foi não, tio. Eu não pego, né, tio? Não, ele só pega nem aquele Essa parte branca eu não posso Ei, ficar. isso. Fala aí, Carol. Deixa eu ver ela falar aí pra ver como é que tá o microfone. Se dela tiver muito alto, não pode. Oi. Eu, Nayara. Vai abrir? Vai gravar. Não tem nada não, o celular compensa. Não tem nada no celular.